Carlos Londe, bom dia. Estou explicando para o pessoal que assim, o nosso tema favorito, né, uso campeão. A gente está tendo tanta pergunta sobre isso nos nossos stories lá, né? Todo mundo perguntando como assim uso campeão no caso de morte e um dos herdeiros ocupando a tal da posse exclusiva, né? Aí eu falei, não, a gente tem que falar desse tema de novo, né, Londe? Vamos falar desse Com tema de novo. certeza, com Bom dia, certeza. Bom querido. dia a todos, né? Milagre, hein, Lê? Hoje eu estou entrando na hora Ó, certa, tá? automático, foi Ó, rapidíssimo. com Com a a água, água. tá certo? Só tava a câmera pro lado errado aqui, mas aí vocês me Relevo, perdoam, relevo, relevo. né? Até porque são 7 horas da manhã, né? Todo mundo De sabe que eu não segunda. sou exatamente uma pessoa, né? De madrugar, assim, brincadeira. Pois é, ao contrário de Letícia. Letícia é assim, gente. Quando dá umas 4 horas, já começa a ficar pensando: será que já está na hora de acordar? Aí eu olho assim: não, tá muito cedo, eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Aí eu durmo mais um pouquinho, mas aí 5 horas já tô levantando. Bom dia, Marlene. Bom dia, Márcia. Bom dia, pessoal dos Smart Leilões. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Alessandra, Ayrton, Glaucio. Olha, os nossos alunos estão todos aqui, viu? Benair, consultora. Aí, ó, Mari. Angélica. Beijo, Angélica. Angélica foi a primeira a entrar hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, Londe? Vamos Primeiro, esclarecer. agradecer, né, Lê? Várias Oh, mensagens que claro. nós recebemos nesse dia, último dia 15, né? Ah, É, sim. tão, tão importante a gente valorizar aqueles professores que nós tivemos, que nós temos, né? E nós somos muito privilegiados, né, Lê, de podermos estar aqui na condição de professores, porque é uma honra muito grande para a gente pertencer a essa classe que eu julgo extremamente importante, mas a gente tem que agradecer mesmo a nossa professora lá do primeiro grau, eu não sei mais como é que é o nome desse negócio, que mudou tudo, né? Mudou mesmo. Nem eu sei também não. Também não Eu sei já não não. sei mais como é que é, mas esses são aqueles professores que formam toda a base que nos permite estar aqui hoje. Então, de todos os meus, assim, eu tenho um carinho muito especial pela professora Zélia, já não está mais aqui com a gente, né? Mas professora de português e ensinava gramática para a gente, querendo a gente ou não, ela enfiava a gramática com ela abaixo da gente, e graças a Deus alguma coisinha a gente aprendeu, sou muito grato. E a todos os meus professores lá da infância e tudo, eu coloco na professora Zélia aqui o meu agradecimento a todos e aos nossos queridos alunos que são sensacionais. Nós dependemos de vocês para estarmos aqui, então a gente agradece a vocês. É isso aí. E olha, não tem jeito melhor de aprender do que ensinando. Porque a gente sempre tem para frente. O povo joga uma dúvida diferente. Olha que legal, vamos falar disso. Aliás, vou até convidar o Londe para escrever um artigo novo comigo depois dessa live hoje. Segura aí. Mas ó, e antes de seguir, eu só queria agradecer também os meus pais, porque meus pais são super exemplo. Eu até fiz uma postagem com meus pais. Papai sempre foi professor, deu aula a vida inteira. Não, era puxado o esquema do papai, porque ele dava aula à noite. Ele trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite. E mamãe era professora de inglês a vida inteira, lá na cultura inglesa, né? Quem não conhece a famosa Celeste, merece conhecer. Mamãe é a potência. Mas então, é isso, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, de uso campeão, mas mais voltado para essa questão do inventário, né, Londe? E da posse exclusiva também, porque o povo depois daquele post que eu coloquei, sabe? Tipo assim, é possível posse exclusiva no caso de herdeiro. Aí o povo, como assim, Letícia? Como assim? Mesmo se já entrou com o inventário? Mesmo se... Calma, gente, a gente vai explicar, né, Londe? A gente vai E tá explicar. todo mundo com medo do tiozinho, né, Lê? Ah, eu falei do tiozinho, eu falei. Cuidado com o tiozinho, porque todo mundo larga, deixa o tiozinho lá, deixa o tiozinho Tadinho. tá tão bem, o tiozinho lá, deixa ele lá, não tá causando problema pra ninguém, todo mundo gosta dele. Mas é aí, quem sabe um dia. Mas não é só o tiozinho, não. Eu tive umas perguntas aqui, Lônia, só para introduzir, olha só. Meus pais faleceram e só deixaram um imóvel, no qual vive um irmão com a família. Eu vou perder o direito de herança onde? O que você acha? Tudo depende de como vai acontecer a questão da posse
Aí, toda vez que eles fazem essa pergunta, eu vou perder o imóvel, não sei o quê, vai dar usucapião, não vai dar usucapião, toda a resposta, ela passa por essa questão. Quem exerce os atos de posse? Se você deixar de exercer os atos de posse pelo período necessário, pelo período previsto na legislação, lamento, perdeu. Por outro lado, se você exercer de forma exclusiva os atos de posse pelo prazo necessário para você poder pleitear a usucapião, você terá direito a pleitear a usucapião. Se você e outro irmão, e outro herdeiro, e outra pessoa exercerem conjuntamente os atos de posse pelo prazo previsto na legislação, vocês, em conjunto, poderão adquirir a propriedade do imóvel pela usucapião. Né? A gente tem que sempre analisar essa questão. Esse é o fundamento. E você entendendo o fundamento, você aplica esse fundamento a qualquer caso concreto que tiver aqui em cima. Pois é. Né? Vamos contar para eles? Olha só, gente, já tem um tempo, quando a gente estava atualizando o nosso livro famoso, que vai sair agora, a 4ª edição, Usucapião Extrajudicial, nós fomos entender qual que era o raciocínio do STJ para a posse exclusiva. Exatamente porque também a gente ficou com a pulga atrás da orelha. A gente também ficou assim, como assim? Quer dizer que herdeiro pode usucapi de outro herdeiro? Será? Aí a gente foi analisar a jurisprudência do STJ, gente. Então, calma lá. Primeira coisa, olha só. O José morava com o papai e a mamãe dele, tá bem? Morava lá com eles, morou a vida inteira. Ele era solteirão, né? Por isso que eu falo do tiozinho. O tiozinho era solteirão, ficou lá morando com papai e mamãe. Aí morreu primeiro papai, morreu em seguida mamãe. O tiozinho continuou lá, tá bem? O José continuou lá. Ok, quando é que a gente vai começar a considerar que ele tem posse exclusiva, né, Londe? Porque enquanto ele mora com papai e mamãe, gente, não vai falar que ele tem posse, não, porque ele mora com papai e mamãe. Vocês estão entendendo? Quem é que tem posse? É o papai e a mamãe, porque eles... Aliás, eles não têm só posse, não. Às vezes eles têm até propriedade. Eles têm propriedade. Às vezes eles têm até propriedade. Mas é porque tem muito caso que é de caso de posse e tem caso que é de propriedade. Então, a gente vai ter que verificar no caso concreto. Mas, de qualquer forma, gente... Deixar o tiozinho lá sozinho é um perigo depois que papai e mamãe morrem. Não importa se o José mora lá desde que ele tinha 5 anos de idade. Não, gente. Não importa. Porque se ele tinha 5 anos de idade, ele morava com papai e mamãe. Junto com eles, né? Aí a gente presume que é mera tolerância, né? Que ele não tá lá por direito próprio. Ele tá lá porque ele mora com papai e mamãe. Ok? Então isso não é só a gente que falou isso, não. O STJ falou. O pessoal gosta do STJ. Então anota aí, gente. Ó, agravo interno no recurso especial 1330301, ok? Agravo interno no recurso especial 1330301. O que o STJ falou? Quem foi a relatora foi a ministra Maria Isabel Galotti, tá? Ela falou o seguinte: a posse exclusiva do autor começou no dia em que seu pai faleceu e o autor permaneceu residindo no imóvel com ânimo de dono. Entendeu? Começa dessa data, aí para frente. E aí? Então, os outros herdeiros têm que demonstrar algum interesse, né, Londe? Não pode simplesmente abandonar o imóvel. Como é que fica? Teve até uma pergunta de uma colega aqui, eu estava respondendo ontem, que falou o seguinte: olha, é possível um dos herdeiros pedir ao usucapião enquanto o inventário está em curso? Eu falei, olha, novamente, vamos analisar a questão do exercício dos atos de posse. É necessário você comprovar, se você quer pedir sozinha a propriedade do imóvel, é necessário você requerer, é necessário você provar o exercício dos atos de posse pelo prazo necessário. Agora, a mera participação dos herdeiros no inventário, ela me parece que pelo menos demonstra aí a vontade desses outros herdeiros sobre essa propriedade. Então, talvez você vai precisar ali de uma prova um pouco mais robusta a respeito dessa posse exclusiva. Olha, eu estou fazendo um inventário aqui, Carlos, estou fazendo um inventário aqui, tá? E estou colocando o nome dos meus irmãos, porque eu tenho que colocar.
porque nenhum deles quer saber disso aqui. Eu que faço tudo. Eu que pago IPTU, eu que pago ITR, né, urbano, rural, tal. Eu que estou tomando conta, precisou fazer uma obra no passado, só eu que fiz. Mandei mensagem para os meus irmãos, eles não quiseram ajudar, etc. Aí eu acho que você tem essa dificuldade probatória um pouquinho maior no curso do inventário, pelo menos em que os outros irmãos, os outros herdeiros participam do inventário. Se Mas eles não me parece efetivamente impossível. participam. É isso que o Londe falou, gente. E naquele mesmo julgado que eu falei, olha só o que a ministra Maria Isabel Galotti falou. Cabe ao usucapiente provar a posse. Então, o usucapiente, né, que é o tiozinho, vai provar que tem a posse. Mas, se for o caso de existir mera tolerância, o ônus dessa prova cabe aos demais herdeiros. Olha só. Então, os demais herdeiros é que tem que provar que é mera tolerância. Se quiserem afastar a posse exclusiva e, em decorrência, afastar a usucapião. A posse do herdeiro que morava com o genitor, no caso do falecimento daquele, começa na data do falecimento. Então, é isso que ela falou. E aí, olha esse caso do Londe. O José, então, ficou lá no imóvel. Tá lá no imóvel, José. Aí ele fala assim, vamos fazer inventário, né? Aí ele entra em contato com os irmãos, ninguém faz nada. Ele que contrata o advogado, ele que põe lá para andar. Aí ele paga, ele fala assim, gente, venceu aqui o IPTU, vamos pagar o IPTU, ninguém fala nada. Aí ele fala assim, vai cair o telhado, eu vou ter que fazer aqui uma reforma, ninguém fala nada. Aí ele vai fazendo por conta dele. Aí ele enche a paciência, né, Zonde? Ele fala assim, quer saber? Vou entrar com os campeão. E aí? E aí, se ele provar, ele leva ou não leva? Leva. Leva. Gente, analisem sempre isso. Quem está exercendo os atos de posse? É sempre nisso que nós vamos focar a análise de qualquer espécie de usucapião. Claro, precisaremos analisar os demais requisitos, óbvio, né? Mas, para você saber quem pode requerer a usucapião, quem pode requerer, qualquer um pode, né? Mas quem tem direito a usucapião, nós vamos ter sempre que analisar quem exerce os atos de posse. É essa pessoa, ou são essas pessoas que exercem os atos de posse, que poderá ou poderão requerer efetivamente a usucapião. Ponto. Né? Isso aí. Mas vamos entender, gente, o que será essa tal dessa posse? Primeiro vamos entender o que é posse, né, Londe? Porque o povo falou comigo assim, Letícia, como é que eu provo posse? Aí a gente vai falar assim, o que é posse que gera usucapião, Londe? Vamos explicar para eles? Bom, vamos lá. Primeiro, posse é uma situação de fato. Né? Posse é uma situação de fato. Ponto. Então, a gente vai precisar provar esse fato. Como se provam fatos? Por qualquer meio admitido em direito. Então, essa prova pode ser testemunhal? Pode. Essa prova pode ser uma prova documental? Eu tenho IPTU no meu nome há 15 anos, há 20 anos. Pode. Né? Pode ser uma ata notarial? Pode. Imagina que eu fiz uma ata notarial agora, né, em 2020, e lá em 2035 eu faço outra. Olha, lá em 2020 eu tinha a posse, agora eu continuo tendo a posse ali em 2035, né? Inclusive o tabelião, perfeitamente possível isso, né, Lê? Tabelião de notas, colhe depoimento dos vizinhos. Não, é o Londe que mora aqui. Desde que eu não entendo por gente. Aí pergunta assim, você já viu algum outro herdeiro aqui? Nunca apareceu. E se for apartamento? Ótimo. Aí fala assim, alguém já participou de alguma assembleia? Alguém já pagou condomínio? Alguém já veio aqui, outro herdeiro? Nunca. Só o Londe. Nunca vi. Só o Londe. Nunca Inclusive vi. o Londe é até síndico do condomínio aqui. Por exemplo. Entendeu? Aí pronto, já tive casa assim, gente. Mas olha, voltando aqui na posse. A posse de usucapione, gente, é aquela com ânimo de dono. Se o José tá lá exercendo a posse, mas em nome de todos os herdeiros, ele acha assim, não, eu tô aqui, mas eu tô representando todos os herdeiros. E aí ele não tá, ele mesmo tá convicto disso, aí tudo bem. Mas como é que você vai saber o que tá na cabeça dele, gente? Por isso que eu falo, né, Londe? Faz um contrato de comodato, faz um contrato de aluguel, faz alguma coisa, gente. Não deixa faz assim. Alguma coisa. Tá. Às vezes, né, Lê? Porque tem vezes, né, Lê, que essa questão de você formalizar algumas coisas, quando existe um vínculo afetivo, ela é muito complicada.
É né? verdade. Mas manda uma mensagem de WhatsApp. Gente, hoje as coisas estão fáceis demais. É. Antigamente você manda um telegrama, mas hoje manda uma mensagem de WhatsApp. Ah, querido tiozinho, agradecemos demais por tudo que você fez por vovô e vovó. Somos muito gratos. Tanto que você vai poder morar nessa casa para o resto da sua vida. Tranquilo, nós não vamos te cobrar nada. Só que tenha em conta que você não tem direito ao campeão. Algo do tipo, você vai florear Nós um pouquinho estamos mais. autorizando o senhor a ficar aí. O senhor Perfeito. concorda com a nossa autorização? Então vai ser o seguinte: o senhor paga o IPTU, o senhor paga o condomínio, mas o imóvel é nosso, ok? Aí ele fala assim: ok, de acordo. Pronto, acabou. Acabou. Resolvi o problema com o tiozinho, né? Mas faz uma ata notarial dessa conversa depois, para não perder. Porque depois você apaga o Beleza. WhatsApp. Aí, pronto. Exatamente, é verdade. É verdade. E aí, né, Não Lê, é? você estava falando ali sobre a posse, né? É importante É. a gente falar, existem duas classificações principais da posse, quando a gente vai falar de posse para uso campeão ou posse comum, ordinária, que né, é uma das muitas disputas entre o Jhering e o Savigny. Então, o Jhering, ele sempre foi um defensor da posse objetiva. Posse é corpus. Ponto. Basta você ter o domínio fático sobre a coisa, você está exercendo a posse ali sobre o imóvel. Já o Savigny, ele tinha uma visão, a visão subjetiva da posse, em que a posse demanda, além do corpus, além da coisa, ela demanda também um ânimos. E que Uhum. ânimos é esse? Né? É o ânimo de ser dono. Porque o Jhering, ele entende que existe um ânimo na posse também, mas não é o ânimo de ser dono, é o ânimo de ocupar a coisa. Então, o locatário, né? O comodatário, eles têm efetivamente a posse sobre a coisa, mas eles não têm a intenção de serem donos, né? Pois é. Eles sabem que não são donos. E Uhum. no caso dos herdeiros, né? É importante a gente falar, o pai e a mãe faleceram. Então, pelo direito de Sezini, automaticamente esses bens passaram ali para os herdeiros, para os filhos, Mas né? para Então, todos. Para para todos, não todos, para um só. em condomínio, exatamente, para todos, É. em condomínio. Então, por enquanto persistir esta situação, nenhum deles tem direito à posse exclusiva, à propriedade exclusiva da coisa. Nenhum Da deles. mesma forma, enquanto vigente o contrato de locação, o locatário, ele sabe que ele não tem direito sobre aquele bem como proprietário. Agora, a Exatamente. partir do momento em que o locatário, por exemplo, ele para de pagar o aluguel, ele Uhum. começa a exercer os atos ali de posse, como se dono fosse daquele imóvel, tem aquela questão da interversão da posse. Da Exatamente. mesma forma, por analogia, a partir do momento em que um herdeiro se livra dos irmãos e começa a exercer a posse de forma exclusiva sobre aquele bem, ele está se colocando ali numa posição jurídica diferente de qualquer, de proprietário único daquela coisa. E é por isso, né, que ele pode, eventualmente, requerer a usucapião baseado nessa posse exclusiva, aí no tempo. Por quê? Porque ele está exercendo de forma exclusiva a posse sobre aquele bem. Então, ele Isso vai aí. pedir a propriedade exclusiva sobre aquele bem. Mesmo que lá no começo ele estivesse em condomínio com os irmãos dele. Perfeito. Então vamos lá. Isso aqui tem duas questões que eu queria pontuar. Primeiro, olha só, o que o Londe falou. Se um só dos herdeiros, né? Ele tudo bem que tem o princípio da Sezini e tudo mais. Então a gente normalmente, se for todos os herdeiros, a gente pode somar o tempo de posse. É a tal da sucessio possessiones, né, Londe? Então, se todos os herdeiros vão entrar com o usucapião, gente, e papai já estava lá no imóvel há 10 anos, ocupava aquele imóvel há 10 anos, vamos supor que ele não morava no imóvel nem tinha atividade econômica, que senão 10 anos já era suficiente. Vamos supor que ele está lá há 10 anos, mas ele só cuidava, tá, gente? Só cuidava lá. Tá. Então, se os outros herdeiros, né, se todos os herdeiros em conjunto, por mais 5 anos, exercerem atos de posse, já está o tempo da usucapião. Ok. Agora, já se for só o José, começa do zero, porque não é uma continuação da posse de papai e mamãe. Ele está começando a posse exclusiva dele no momento em que papai e mamãe faleceram. Deu para entender?
Beleza. Então, é isso que é importante dizer. E onde que está escrito, gente, que mera tolerância não gera posse? Está lá no artigo 1208 do Código Civil. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, tá? Então, não gera posse para fins de uso campeão. E outra coisa que também teve um monte de pergunta, onde? Eu ocupo imóvel público, eu tenho direito a uso campeão? Aí a gente fala, não. A ocupação em um imóvel público não é posse que gera uso campeão, porque no direito brasileiro não cabe uso campeão de imóvel público, não é isso? E tem até algumas decisões, né, Lê, que eles falam o seguinte, né? A pessoa que possua imóvel, que exerça posse sobre imóvel particular ou detenção sobre imóvel público, eles nunca admitem a posse sobre imóvel público, exatamente para não permitir a uso campeão. E é interessante, né, Lê, que essa questão da impossibilidade de uso campeão sobre o bem público, por mais que a gente tenha aí alguns autores, como Cristiano Chaves, o Nelson Roosevelt, né, que defendem essa possibilidade, é quase um mantra que não pode. Tanto é assim que a lei da REURB, que é outro assunto que sempre, né, sempre tem gente questionando a gente aqui, ela até previu um instituto que, no final das contas, permite que o particular adquira a propriedade de bem público, mas chamou isso de legitimação fundiária. Não chamou de uso campeão. Exatamente para continuar com esse mantra. Não existe uso campeão de bem público. Mas se a gente for pensar nos requisitos da legitimação fundiária, no que é uma legitimação fundiária, no final das contas, é um uso campeão de bem público. É isso aí. Mas não quiseram, não aceitaram dar o nome correto da coisa. É isso aí. O Roberto Freitas, advogado, perguntou aqui, ó. A notificação feita extrajudicialmente ao morador herdeiro exclusivo, então quebra a posse mansa e pacífica? Eu entendo que sim. É claro que você não pode só notificar e não fazer mais nada, né, gente? Notifiquei, larguei pra lá, não fiz mais nada, não fui lá, não participei, não demonstrei mais interesse, não ofereci para pagar o IPTU, não ofereci para pagar o condomínio, larguei pra lá. Notifiquei. Ó, tio, está notificado, viu? E pronto, aí não adianta, né, Londres? O que você acha? Com certeza, né? Tem que demonstrar interesse sobre o imóvel também, né, Lê? Pelo amor de Deus. A gente estava um dia desses fazendo uma gravação, você vai lembrar disso. Aí chegou um rapaz perguntando pra gente, tem um imóvel, quantos milhões que era, avaliado em acho que 2 milhões, Nossa, né? Era uma fazenda, ali um dinheirama. E ele Né? nem sabia que tinha essa fazenda, descobriram, né? Descobriram depois. Então vai lá logo, querido. Não deixa esse negócio, né? Não deixa esse negócio aí, entendeu? Pois é. Então, Então tô vendo uma outra pergunta aqui da Rosa. Não, Manuel Oliveira Rosa, do Manuel. Desculpa, Manuel. Lá da belíssima cidade de Itajaí, ali no litoral norte catarinense. O ponto de entrada para diversas praias maravilhosas. Quem gosta de praia, vá. Santa Catarina tem presente. né? Santa Catarina tem aquele problema, que o calor é só 3 meses por ano, mas é um estado maravilhoso. A pergunta aqui, é possível aí em Minas, para preservar o documento, registrar no TD um contrato de aquisição dos direitos de posse? E depois ele complementa que ele fala que, está perguntando isso, agora eu perdi a pergunta dele aqui, mas porque lá em Santa Catarina parece que existe uma vedação expressa do Tribunal de Justiça nesse sentido. Eu vou tentar, enquanto você responde, eu vou tentar achar aqui. Tá. Então vamos lá. Aqui em Minas não vejo vedação, não. Se for, mas, gente, presta atenção. É questão de posse, né? Não tem propriedade. Se for questão envolvendo propriedade, aí não tem jeito de registrar no RTD, ok? Porque aí tem que registrar no RI. Para que você registrar no RTD? É propriedade. Agora, quando for só a posse, inclusive eu tive um dos primeiros casos de uso campeão que eu peguei aqui, Londe, tinha um contrato de posse de lá de 1900 antigamente, e aí eu falei, será que isso vai estar lá no RTD? Porque era à mão ainda, sabe? E tava, Londe.
Foi um sucesso, achei o negócio. Aí eu falei assim, gente, com esse contrato aqui, registrado no título do documento de 1900 antigamente, então foi um dos primeiros casos aqui que deu registro, porque tinha esse contrato, era um imóvel irregular, não tinha jeito de fazer realmente escritura pública, não tinha outra forma, tá? Então eu vejo possibilidade sim. O nosso código de normas aqui vedava registro quando for propriedade, né, onde? Quando envolvesse propriedade, mas quando envolver posse não tem problema não, viu, Manuel? A gente precisa, acho que a gente precisa pensar muito sobre essa questão, né? Porque existe, eu já tive algumas discussões com os colegas do TD, na época que eu estava no protesto, exatamente por essa situação. Uhum. Não essa situação, mas uma outra situação. A pergunta era o seguinte: o TD pode fazer notificação para pagamento em dinheiro? Por exemplo, eu posso fazer uma notificação para você, falando, Letícia, paga aquele R$ 1 milhão que você está me devendo? Né? Tá não, tá, gente? Pelo Notificar? amor de Deus. É, Notificar pode, claro, não tem problema. então, eu acho que não. Eu Você acho acha que que não. Eu não? acho que isso é uma Você não questão do pode mandar o protesto. boleto junto. Bom, enfim. Ah, pois é. Mas a Essa é pessoa a que está resposta. recebendo, ela não percebe isso, né? Pois é. E havia colegas que estavam, inclusive, recebendo, né? Aí já acho complicado mesmo. Pois Aí é. eu já acho Por quê? complicado. O princípio da subsidiariedade do TD, ele diz o seguinte, que você pode fazer no TD atos que não sejam atribuídos. 726893938, tá? Ah, você voltou. Você tinha travado. Só eu travei? Só você. Ah, então tá bom. Ótimo, ótimo. Então, peraí, É, vamos voltar para ele finalizar. Ele estava explicando, gente, que tem esse princípio da subsidiariedade do RTD. Então, é uma discussão grande que tem. Realmente, o protesto é que normalmente cobra dívidas, né, onde? É isso. sim, dívidas de pagar valor necessariamente pelo protesto. Se for uma dívida de uma obrigação de entregar coisa, uma obrigação de fazer, você pode fazer pelo TD. Problema nenhum, tá tranquilo. Exatamente pela subsidiariedade. Isso não é previsto para nenhuma outra especialidade, né? Ah, Por tá. exemplo, uma Isso é para obrigação chegar. de entregar coisa, né? Ok. Então, aí a gente precisa entender o seguinte: posse é direito real ou não? Né? Aí é uma discussão gigante essa, mas Não majoritariamente está no não Código é, Civil. Não está no Código Civil entre os né? direitos reais, né? Tanto que você tem É. diversos doutrinadores que preferem usar a expressão direito das coisas para englobar a posse do que a usar a expressão direitos reais. Isso mesmo. Beleza? Né? Agora, cada vez mais a posse vem tendo acesso ao registro de imóveis. A legitimação de Sim. posse dentro da REURB é uma hipótese em que a posse ela pode entrar no RI. Tá? Agora, aí a gente precisa entender. Eu não vejo problema, tá, de você registrar um contrato em TD, desde que fique claro para aquela pessoa que está fazendo o registro, está requerendo o registro, que esse registro é para apenas e tão somente para fins de conservação. Ok? Não se pode criar no administrado, no nosso cliente, nós não podemos criar ali
uma proteção de direito além da mera conservação do documento. Isso eu acho que é o mais importante, né? Pois é. Porque muitas vezes, Lê, eu recebo aqui no cartório, eu converso com os clientes ali na recepção, mas o meu contrato ele está registrado. Perfeitamente, traz para mim. Aí você vai ver, tem reconhecimento de firma. Já Na falei isso cabeça, diversas vezes. Reconhecimento de firma não é registro, pelo amor de Deus. né? Reconhecimento de firma não é registro. Mas há pessoas que vêm até o cartório, a enorme maioria dos nossos clientes, né, Lê? Pessoas leigas no direito, e muitas vezes pessoas do direito, mas leigas no direito notarial e registral, e certamente nossa audiência aqui não se enquadra nessa classificação, né? Não são e não serão leigos no direito notarial e registral, eles não entendem isso, né? Então a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado mesmo com essa questão e deixando muito claro, é mera e tão somente para fins de conservação deste documento. Nada mais. Agora, eu até escrevi um artigo, tá nesse livro novo que vai sair do Registro de Imóveis, né? Questões aprofundadas. Eu e a Ana Clara Boxar, nós escrevemos sobre a possibilidade de levar a posse, né? De ser levada a posse ao registro de imóveis. Porque eu acho que é super importante. Pensa comigo, gente. Pelo princípio da concentração dos atos na matrícula, não deveria estar tudo na matrícula? E a posse não é um ato relevante, seja para quem quer comprar o imóvel, seja para quem está na posse. Então, para mim, é super relevante. E outro dia, uma aluna nossa me trouxe que ela entrou com o usucapião e a primeira coisa que ela pediu foi para poder fazer constar a existência da ação de usucapião no registro de imóveis. E o juiz deferiu. Então, gente, Maravilha. façam isso, gente. Importantíssimo. Quem é que vai querer comprar esse imóvel com anotado que existe uma ação de usucapião em curso? Ninguém, né? Importantíssimo. E nós precisamos valorizar mais e mais esse princípio da concentração dos atos na matrícula. A gente, e aí falando de uma outra live que nós fizemos, né, Lê, a respeito daquelas decisões super legais aqui, tá, gente? Entre milhões de aspas, pelo amor de Deus, do STJ, sobre aquelas questões fiscais que não são levadas para a matrícula e que, dane-se, em prol da Fazenda Pública, a gente vai aceitar. Nós precisamos dar um problema grande. Nós precisamos fortalecer tanto quanto possível o princípio da concentração dos atos na matrícula. Tá? Inclusive para os entes públicos, inclusive para dívidas fiscais, tudo, absolutamente tudo o que pode refletir no imóvel deve ser levado para a matrícula. De acordo, inclusive, vamos fazer um projeto de lei, porque agora o pessoal já foi eleito, vamos fazer um projeto de lei, mandar lá para a Câmara ou o Senado, vamos mandar para lá, porque tem que mudar esse negócio, ninguém merece. Mas então, voltando aqui. Então, Marcelinho Couto, nosso querido Marcelo Couto, ele defende a possibilidade de levar a posse ao registro. Não é para poder fazer uma transmissão paralela, não. É uma vez. Você coloca lá, existe posse sobre esse imóvel, e fica lá. Então, e aí, depois tem que baixar isso, né? Porque quem é que vai querer comprar um imóvel com posse de outra pessoa, entendeu? Mas isso é super relevante e eu defendo também. Concordo com o Marcelo Couto, é importante, devia estar na matrícula, tá bem? No registro de imóveis. Concordo também. Concordo também. Não é, registro de imóveis. Mas isso aí ainda é muito debatido, sabe? Isso é debatido. Nossa. Mas vamos voltar para o Tudo que tem direito tudo que tem relação com a propriedade tem que ser levado para propriedade imobiliária, é registro de imóveis. O registro em TD, ele vai ser extremamente excepcional. Ponto. Isso mesmo. Né? Não, mesmo isso a gente porque, precisa deixar muito claro. Quem é que vai procurar um negócio no TD? Como é que você vai achar esse troço? É bom, é só para a própria pessoa, né? Para a própria pessoa, igual você falou, para conservação, perfeito. Só para conservar, porque eu tô com medo de perder esse negócio, só tem esse documento aqui, vou registrar ele lá. Aí tudo bem. Aí até esse rapazinho que fez a usucapião comigo foi ótimo, porque nós recuperamos o negócio lá de 1900 antigamente. Sem brincadeira, gente. Era 1950, era à mão ainda, sabe? Recuperou, foi show, foi show. Mas eu tenho um livro dessa época aqui no cartório. Aqui foi inaugurado em 1950 com a marca. Eu tenho os livrões à mão aqui em cima no cartório. Pois é. É um parto quando tem que ir lá nesses livrões.
Pois é. Vamos voltar. Deixa eu falar também de um acórdão super bom, gente. Gosto muito de elogiar o pessoal do Rio Grande do Sul, né? E esse acórdão é da doutora relatora Marlene Marley de Souza, tá? É um acórdão proferido no processo 7007-2689938. Depois eu posto aqui para vocês, tá? Mas tá no nosso artigo. Se você entrar naquele artigo posse exclusiva, a gente menciona isso, tá? Artigo posse exclusiva, e Letícia, e Londe, já vai aparecer, tá bom? Joga no Google. Que é isso, gente? Deu um barulho esquisito aqui. Mas continuando. Esse acórdão é da doutora... É aqui, que eu já vou resolver, Lu. Marlene Marley de Souza, tá? É um acórdão... Pronto. Pensei... Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Então, vamos lá. É que eu estou abrindo o chat aqui no computador, que aí, eventualmente, eu respondo aqui. Entendi. Então, vamos lá o que a Marlene falou. Gente, ela relacionou os atos que demonstram a posse exclusiva. Olha que perfeito. Porque é isso que a gente queria saber. O que é posse exclusiva? Naquele caso lá do tiozinho, será que o tiozinho exerce posse exclusiva? Então, vamos entender o que é posse exclusiva para a doutora Marlene Marley, lá do Rio Grande do Sul. Olha só. O tiozinho, né? Arca com as despesas de manutenção do bem, paga os tributos sobre o imóvel, como IPTU e contribuição de melhoria, providencia a instalação de energia elétrica e paga as contas de luz. Em caso de imóvel rural, é ele que apresenta os talões de produtor rural? Tem ausência, isso tudo é a prova positiva, né? Então, assim, os atos positivos de posse. Além desses atos, isso é só exemplo, gente, pode ter outros, né? Claro. Além desses, o que acontece? Aí tem a questão negativa. Qual é a questão negativa? De falta de comparecimento dos demais herdeiros. Olha o que ela fala aqui, ó. Ausência completa dos demais herdeiros no período que interessa ao usucapião, não revelando qualquer ato de interesse em manter o imóvel legitimamente sobre o seu domínio, tá bem? Então, tá escrito aqui, quem quiser dar uma olhadinha, olha no nosso artigo, tem lá mencionado direitinho o acórdão do Rio Grande do Sul. Então, é isso, gente. Posse exclusiva é isso. Não deu para ficar claro? Deu? Com certeza, Lê. E repetindo, né, uma coisa importantíssima que você falou. São exemplos. Várias outras possibilidades. Posse é fato. Você pode provar esse fato por qualquer meio. Então, qualquer meio é possível. Tem a pergunta do Roberto Freitas, advogado aqui, Lê. Quem exerce posse e ainda não atingiu o prazo legal para exercer o direito ao usucapião, pode fazer algum requerimento ao RI para adquirir o domínio, né? Ele paga todos os tributos aqui. E eu entendo que não. Esse requerimento, ele é exatamente o pedido de usucapião, que só pode ser feito depois de completado o prazo. E por mais que existam opiniões no sentido de que você pode completar o prazo da usucapião durante o transcurso da ação de usucapião ou do procedimento da usucapião, é muito arriscado, né? Porque se qualquer outra pessoa ali, como um proprietário tabular, por exemplo, ele começar a voltar a exercer atos de posse antes do prazo para usucapião, esse pedido será obstado, né? Então... Mas o que pode fazer, Roberto, isso não tem dúvida de que pode, é fazer uma ata notarial de constatação dessa posse. É igual o Londe falou. Comecei hoje a exercer os atos de posse. Hoje não, que hoje é muito... Aí nem posso falar que é posse. Que a posse tem que ser mansa, contínua, né? E com ânimo de dono. Então, vamos supor que eu estou no imóvel já, sei lá, 1 ano. Estou há 1 ano no imóvel. Até é bom falar 1 ano e 1 dia, né? Porque daí é posse velha, né, Londe? 1 ano e dia. Então, há 1 ano e 1 dia lá no imóvel e eu quero já deixar provado que eu já estou lá há 1 ano e 1 dia. Então, eu pego já as provas, já vou lá, já faço uma ata. Não é ata de usucapião, gente, entendeu? É ata de constatação de posse. A gente vai só constatar essa posse. Para quê? Para falar, ó, desde a data tal, o fulano tá lá. Até para poder provar que a posse é velha. Porque posse velha e posse nova tem diferença. Qual que é a diferença, Londe? Existem algumas, né? Por exemplo, a possibilidade dos interditos proibitórios só quando você tem a posse nova. Quando há a posse velha, você não vai, você pode, obviamente, você continua podendo defender a sua posse
sua propriedade, eventualmente, mas você terá que se valer de outros institutos. Até pode ser liminar, mas aquela liminar geral do Código de Processo Civil. Não a liminar específica, as liminares específicas das ações possessórias, que, né, são interdito proibitório, a reintegração de posse e a manutenção de posse. É bom que a gente tem que fazer as revisões dessas áreas aqui, até que eu acho que eu não fui mal, não. Faz muito bem, Ana, Né? muito bem. Prova oral, ó, nota 10. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Vamos supor, então, vamos mudar o nome aqui. Que o Joaquim já está lá 1 ano e 1 dia. Vai lá no tabelionato da terra dele lá, vamos supor que ele está lá em Senador Firmino. Então ele vai lá, procura o tabelião lá de Senador Firmino e pede, olha, eu quero fazer só uma ata notarial de constatação de posse. Não é a ata de uso campeão. Aí a gente vai fazer essa ata. Aí no ano seguinte ele volta lá e fala assim, eu queria fazer mais uma ata notarial de constatação de posse. Ele pode? Pode. Gente, ele pode fazer quantas você quiser. E além de tudo, aqui em Minas é barato, entendeu? Tem que aproveitar que essa é baratinha, essa ata de constatação de posse. Ela é mais simples do que a ata de uso campeão, tá? Não precisa ser aquela ata toda, completa, cheia de requisitos, não. Porque, nesse momento, a gente só está falando, olha, tenho ainda a posse. Aí pode fazer? Pode. Precisa? Não precisa, gente. Mas pode. Tá bom? Pode. E por falar de não precisar, gente, um assunto importantíssimo, Londe. Hoje uma advogada veio me questionar num post que eu coloquei, falando assim, mas Letícia, você falou que não precisa inventariar posse, fazer inventário de posse. Eu falei isso mesmo, gente. Não precisa inventariar a posse. Mas eu não falei da minha cabeça, não, viu? Eu falei porque eu estudei. Não é assim. Eu não saio aí falando assim, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não. É porque tem fundamento, né? Aí o STJ mesmo já falou aqui, olha, é tudo nesses agravos internos, na petição, no RESP 1667288. Quer dizer, alguém já fez 1000 questionamentos sobre isso, mas olha lá, 2019, o que o Herman Benjamin, que é o relator, né, fez constar aqui. Olha só, a parte agravante insurge-se contra a decisão que determinou a habilitação do cônjuge e dos filhos do falecido, afirmando a necessidade de abertura de inventário, mas era só posse, né? Aí falou o seguinte, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura de inventário. Então, não precisa, mas pode. Eu quero inventariar, eu quero. Pode ou não pode? Aí o STJ acabou de soltar uma decisão espetacular, dizendo que pode. Pode. Entendeu? Então, pra quê? Pra quê, Londe? Pra que vai fazer isso? E outro dia, é bom a gente estar no cartório, que sempre chega caso concreto pra mim, sabe? Que eu ficava pensando, pra que vai inventar a posse? Não consigo entender pra quê. Mas chegou um caso que é o seguinte, os herdeiros não resolvem entre si a partilha. Tá dando briga sobre a partilha. E aí, para poder equivaler, né, cada um que vai ficar com o quê e tudo certinho, foi sugerido pelo advogado que fosse inventariada também a posse. E aí, dividido tudo certinho. Olha que sucesso! Que sucesso! Então, eu falei, olha só. E aí, eles não querem já dividir a posse de uma vez. Eles querem, primeiro, né, que conste o inventariante representando o herdeiro, o falecido, na uso capião. Isso também está de acordo com aquele enunciado que nós fizemos, né? Uhum. Lá no Conselho da Justiça Federal, tem um enunciado sobre isso. Espetacular. Vou ler aqui para vocês o enunciado. Deixa eu aqui, ó. Enunciado número 33, ó. O espólio representado por seu inventariante tem legitimidade para requerer uso capião. Então, eles querem, sim, requerer uso capião em nome do falecido. Pode? Pode. Precisa? Não precisa, mas pode. Aí, eles querem fazer assim e depois eles querem levar isso a inventário. Perfeito! Pode fazer. E aí, isso foi reconhecido agora pelo STJ. Vamos ler aqui. Decisão recentíssima, gente. Anota aí. Anota aí, decisão recentíssima, é o RESP 1984847. Londe, escreve aí pro pessoal. RESP 1984847. Foi julgado agora em setembro de 2022. E o que falou?
o que foi falado? É admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóveis que não estão devidamente escriturados. Claro que pode, gente. Por quê? Porque a posse não é algo que tem conteúdo econômico. Então, você pode. Mas se você não quiser, os próprios herdeiros podem entrar requerendo a usucapião. Deu para entender? Então, porque a advogada achou que eu estava errando, sabe? Eu falei, não errei não, gente, não errei. Uma coisa é, você pode. Outra coisa é, você é Você obrigado a. pede. Exatamente. Olê, pegar algumas perguntas aqui do pessoal. Eu vou pedir perdão aqui, que eu já... Não, Temes Hertal. Poderia ser feita uma escritura declaratória de posse? Pois é, gente, olha só. Eu vejo com muita cautela essa coisa de escritura declaratória. Porque será que não tem conteúdo financeiro aí? Porque se for assim, ó, José vendeu para mim e aí comparece o José e ele. Aí isso aí é declaração. Isso aí é transmissão de posse. Para mim isso é cessão de posse. Né? Mas eu faço uma ata notarial de constatação de posse. Posso fazer um depoimento testemunhal, beleza. Mas eu fazer declaratória, em que vem os dois, vem o transmitente e vem a pessoa que está recebendo a posse e falar que isso é declaratório. Mas aqui seria só o possuidor. Eu ir lá no seu cartório e falar, Lê, ó, coloca aí na escritura eu declarando que eu exerço a posse sobre o imóvel tal há tanto tempo. Só que eu acho que o valor probatório dessa escritura pública vai ser muito inferior ao valor probatório da usucapião, né, Lê? Porque perdão, ao da ata notarial. A ata notarial, ela serve para se formalizar aqueles fatos que são sensíveis ao tabelião pelos seus sentidos. Então, o tabelião vai colocar ali na ata notarial algo que ele vê, algo que ele ouve, algo que ele cheira, eventualmente. Né? Então, é o tabelião não, a tabeliã, né? Ou o tabelião, falando, olha, estive na Fazenda Santa Rita, né? Que é mais ou menos assim, assim, assim. Né? Vi lá que o Zezinho é que exerce os atos de posse, não havia mais ninguém naquele local. Conversei com a vizinha, Dona Maria, que disse que só o seu Zezinho fica lá nessa propriedade, etc, etc, etc. Né? Na escritura pública declaratória, não vai haver... Declaração. É só uma declaração, cujo valor probatório vai ser significativamente inferior ao da ata notarial para fins de usucapião. Mas pode, né? Está previsto no provimento 65, inclusive, que é possível a lavratura de escrituras declaratórias, tá bom? Mas se me perguntar, Letícia, qual é melhor? A escritura declaratória ou uma ata notarial de depoimento? Gente, pelo amor, claro que é a ata notarial de depoimento. Inclusive, a ata notarial está prevista no CPC como meio de prova. Claro que a escritura pública também é meio de prova. Mas você ainda não acha que... inclusive, tem outra questão interessante, Londe. Às vezes, chega lá no cartório, a pessoa com a folhinha assim, ó. Eu queria lavrar essa ata notarial aqui, já traz tudo pronto. Eu falei, o que é isso? Só se for uma ata notarial de constatação documental. Chegou o fulano aqui no dia tal, me apresentou o documento anexo. Aí eu junto e pronto. É isso. Agora, uma ata de depoimento, é eu que vou tomar o depoimento. É igual uma audiência, gente. É igual uma audiência, tá bem? Que eu vou tomar o depoimento, vou ouvir lá, vou perguntar, inclusive as contradições vão constar todas. Se tiver alguma contradição, vai constar tudo lá, tá? Na ata notarial, o ideal, inclusive, né, Letícia, é você exigir o pagamento antes da entrega do documento. Isso. E por quê? Porque o resultado da ata notarial pode não ser o que o cliente espera. Né? Então, imagina, uma ata notarial para constatação de barulho. Né? Um vizinho que toca bateria a noite inteira. Tá? Aí vai lá, o cartório vai lá no horário específico, etc. Tal, e chega lá, você consegue ouvir até os grilos cantando. Que vai ser colocado na ata é que não houve barulho algum. Ah, mas não era isso que eu queria. Bom, foi isso que o tabelião constatou com os seus sentidos. Né? Por isso que é o que acontece na ata. Por isso que a ata vale mais. E como que fica a questão dos impostos na ata? Lê, é a pergunta aqui da doutora Marisete e da Elisete Donata.
Ato notarial é meio de prova para requerer a usucapião, mesmo sem pagamento de PTU, água, luz, etc. E o Sim, imposto gente. causa mortes. Sim, então vamos lá. Então vamos lá. Gente, tem diversos meios de prova. Inclusive, no nosso Código de Normas aqui de Minas, quando fala de lote vago, eles esclarecem que lote vago vai ter que admitir prova testemunhal. Mas é claro que daí as provas testemunhais têm que ser robustas, tá? Porque não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter telefone. Mas você pode ter outras provas, mesmo no caso de lote vago. Por exemplo, você construiu um muro, ou então, para cercar o lote, colocou pelo menos a cerca. Você mandou limpar o lote, porque aqui em Belo Horizonte exige, senão você tem multa. Mandou limpar lá o Muito lote. justo. Pega recibo disso tudo. Isso tudo é prova. Mas você não é obrigado a provar, porque às vezes não tem mesmo cobrança de IPTU. Agora, quando não tem cobrança de IPTU aqui em Belo Horizonte, acendo a luzinha. Eu sempre mando primeiro perguntar se o imóvel não seria público. Porque por que não está cobrando IPTU, né? É meio estranho. Por que será que não está Muito. cobrando IPTU se o imóvel não é público, tá? Gente, está tendo mais uma pergunta aqui da Pires Higel, 71. Na desapropriação, o Estado lavra escritura declaratória de posse do imóvel que era ocupado. É precária a prova para eventual uso capião? Não, é uma prova para uso capião, tá? Eu só estou falando que a ata notarial, eu e o Longe, né? A ata notarial é melhor e é mais específica, mas que dá para fazer, não tem problema nenhum, não, tá? Então, é isso. E sobre o imposto causa-mortes, né, Letícia, é importante a gente colocar que quando você pensa na usucapião como uma aquisição originária, que é a visão tradicional que nós sempre tivemos da usucapião, não vai haver a cobrança de nenhum imposto de transmissão, nem de ITBI, nem de ITCD. Tá? Ponto. Parágrafo. Agora, atualmente, em que vem se admitindo, né, ou melhor, em que existe corrente admitindo a usucapião como uma espécie de aquisição derivada em situações em que não é possível se fazer a correta escrituração, a escrituração da transmissão ordinária da propriedade, do inventário, da compra e venda, etc. Nessas situações em que você tem a usucapião como uma transmissão derivada, é possível que se pense na exigência dos impostos de transmissão, tanto o ITBI quanto o ITCD. Então vamos imaginar aí um loteamento irregular, lotes de 100 metros quadrados. Né? Por mais, você não vai conseguir fazer essa escritura, não vai conseguir abrir essa matrícula para você fazer, pelo registro do loteamento, você não vai abrir essa matrícula. Né? Uhum. Aí você pode fazer pela usucapião, e nessa hipótese deve-se pedir pelo menos a manifestação da prefeitura em relação ao ITBI. Né? E poderíamos pensar numa hipótese análoga para a questão do ITCD, que foi a pergunta aqui do Roberto Freitas. Não, mas vou falar só uma coisinha. Gente, apesar de o Longe entender isso, eu também entendo que devia incidir, mas na prática, no provimento 65 do CNJ, veio claro que não incide TBI. Então, a gente não pode exigir. E o ITCD não falou disso. Mas o que o pessoal tem entendido, né, Longe? Está entendendo que na usucapião, a gente não é obrigado a exigir o ITCD. A gente não tem que exigir ITCD. Mas, claro que o Estado, dependendo da situação, pode exigir o ITCD. Por exemplo, transmissão causa mortes, tá? Todos os herdeiros estão agora exigindo, entrando com a usucapião. Então, é sucesso possessiones? Sim, não tem dúvida de que é. Então, o Estado vai tomar conhecimento dessa usucapião? Vai. Com base em quê? Ele vai ser notificado, né? Então, quando ele receber aquela notificação, se o Estado for ágil, ele pode analisar e ver, é caso de sucesso e possessiones. Então, teve aqui uma transmissão. Vou lançar com multa e juros, inclusive. Ele pode? Pode. Por quê? Porque na transmissão houve, sim, incidência do ITCD, entendeu? Porque incide ITCD sobre direitos. Agora, o fato gerador, gente, não é a usucapião. O fato gerador é a sucessão. Deu para entender? Exatamente. A usucapião nunca vai ser fato gerador da cobrança de algum imposto de transmissão.
Tá bom? né? Não é o fato gerador. Agora, outra coisa interessante que perguntaram aqui, ó. Quem perguntou foi o... É tanta pergunta, gente? Pelo amor de Deus, é até difícil. É o Manuel Carágua. Manuel perguntou, vocês fazem a escritura de compra e venda de direitos possessórios? Seção de direitos possessórios, né? Então, vamos lá. Eu tenho um artigo lindo com Paulo Hermano. Anota aí. A transmissibilidade de direitos possessórios por escritura pública. O que eu defendo? Quando não tiver jeito de transferir a propriedade, porque é óbvio, gente. Se você pode transferir propriedade, para que você vai transferir posse? Você não transfere posse, não. Você transfere propriedade, faz logo a escritura pública. Mas tem casos, por exemplo, esses imóveis irregulares aqui do Barreiro, né? Um monte de imóvel irregular. É possível fazer a escritura de cessão de posse? Sim. Para quê? Para que ela seja prova para uma futura uso capião. Por quê? Porque não é ato registrável. Não vai dar para registrar, tá bem? A não ser que seja só quando você entrar com o uso capião, você já pede lá para... Mas na verdade vai ser o uso capião, né? Que você vai fazer constar na matrícula, né? De que houve um uso capião e que tudo mais e tal. A escritura de cessão você nem mencionaria, ou mencionaria. Como é que faz? Não, na verdade, a sessão ela não tem ingresso no RI, né? Ela não tem ingresso no RI. Mas a gente poderia pensar de uma verbação como, da mesma forma que a gente está pensando aqui hoje, né? Na possibilidade de você averbar a existência de posse ali por determinada pessoa, averbar essa sessão dessa posse. A gente poderia pensar, eu teria que dar um Vamos pouco avançar mais nisso. de... Vamos avançar nisso. Exatamente. Mas, gente, dá uma lida lá. O artigo Modéstia à Parte ficou muito bom. Chama A Eu coloquei... Transmissibilidade. Já colocou? O Lone já colocou. Já coloquei aí no chat para vocês. Então tá. Então é esse, da transmissibilidade, tá? Eu e Paulo Hermano. Joga no Google que vai aparecer, tá bom? Gente, já deu 8 horas. Olha só. Tem que ir embora pro cartório. Passou rapidinho. Ficaram algumas perguntas aqui, né, Lê? A gente pede para o pessoal encaminhar para a gente. Né? Ô, Ayrton, você perguntou 1 milhão de coisas, mas essa live é só de 1 hora. Entendeu? A gente já está acabando. Então faz o seguinte, isso tudo que você escreveu aí, não se perda, não perca o que você escreveu. Copia aí, já manda para mim agora, abre lá, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, ou então, se quem for nosso aluno, pode mandar no WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, né, que a gente tem da mentoria, mande pra gente, que a gente vai examinar, se for o caso, a gente volta para poder responder, porque eu sabia que ia ter muito interesse, porque bombou a minha caixinha, tá bom? Então, muito obrigada, Lone, você sempre brilha, muito obrigada por me ajudar aqui a esclarecer hoje. Eu que agradeço aqui a participação. E só uma última coisinha, né, Lê? Tem perguntas que viram lives. Então, por isso que é importante o pessoal mandar as perguntas aqui pra gente, que às vezes a sua pergunta, ela não dá para a gente responder aqui em 2, 3 minutos, né? Então aí a gente pode trazer essa pergunta para uma live ou para parte de uma live posterior também. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigado, Beijo Lê. para vocês. Beijo. Boa semana. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.